falando ainda não, né? A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live da Embaixada Shekinah. Quero agradecer desde já a presença de todos e pedir nessa noite que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações através da sua palavra, da sua inerrante palavra, da sua infalível palavra, que é viva e eficaz. Amém? Então nós queremos agora convidá-los a fechar os seus olhos e fazermos uma oração de abertura. Amém? Amado e eterno Deus, mais uma vez nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor da glória, para pregarmos a tua palavra, Senhor, e te pedir, através da palavra, através dessa oração, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, fale aos nossos corações, vá de encontro àquelas almas, aqueles corações que estão sedentos por uma palavra revelada. Traz a tua revelação nessa noite aos nossos corações. Espírito Santo, o meu desejo nessa noite é que o Senhor, através dessa palavra, possa curar, libertar, renovar, Senhor, as pessoas, aquelas pessoas que fazem tempos que não falam mais em línguas, que o Senhor renove, que o Senhor batize as que não são batizadas com o teu Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Permaneça conosco e vamos adorar ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A paz do Senhor. Nós estamos aqui para louvar hoje mais uma vez o nome do Senhor. Então eu quero pedir que daí de onde você está, comece a glorificar e exaltar o nome dele. E cante junto com a gente. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. O que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro
somente nos braços do nosso Pai é que nós podemos descansar. Queridos, abram a palavra no livro de Tiago, capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre o propósito de Deus na adversidade. Qual será o propósito que Deus tem em permitir os cristãos ou as pessoas passarem por provações? Por que é que ultimamente nós estamos vendo até os cristãos, as pessoas que confiam em Deus, os cristãos, infelizmente, estão acometidos por essa enfermidade, o Covid-19. Então, por que o Senhor permite? E eu quero trazer uma meditação através desse texto de Tiago, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, é inconstante em seus caminhos. Amém? Aqui está o Tiago falando acerca das provas e tentações. Mais na frente do capítulo 1, você vai ver que Tiago está se referindo aqui no versículo 2 a provações, né? Em outras versões tem tentações, mas no original aqui tentação é no sentido de prova e não de tentação, porque no versículo 13 a Bíblia diz que ninguém pode dizer que de Deus eu sou tentado, porque Deus, ele não tenta ninguém pelo mal. A tentação que mais na frente Tiago está falando é acerca da concupiscência, aquilo que existe na nossa carne e que é atraído pela nossa concupiscência. Isso sim é tentação, porque Deus diz que não tenta ninguém. O Senhor nos prova. Provação é diferente de Deus estar nos tentando. Provação são provas, sofrimentos, são coisas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes, que está fora do nosso controle. Aquilo que acontece, que está fora, muitas vezes, do nosso alcance. São provações, e o Senhor permite isso. A Bíblia diz, eu amo isso em Deus, quando a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus justo. Ele faz sair o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele dá a mesma quantidade de horas e de tempo, a mesma oportunidade, tempo Deus dá para os bons e dá para os maus. O Senhor faz descer a chuva sobre os bons e sobre os maus. O Senhor é justo. Mas o apóstolo Tiago vai dizer uma coisa que nos chama a atenção, como o Tiago está dizendo que a gente tem que ter alegria quando nós estivermos enfrentando provações. Como assim? O nosso Deus, ele gosta de ver os seus filhos sofrendo? Não, queridos. Durante a minha caminhada com Cristo, com Deus, lendo a palavra, nós podemos observar que há um propósito nas provações, há um propósito no sofrimento. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele diz aqui que é para a gente se alegrar quando estivermos enfrentando provações, porque a prova da vossa fé opera em nós a paciência. É um dos motivos para que a nossa paciência seja aperfeiçoada. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. Então, uma das coisas que eu aprendo, quando Deus permite que possamos passar por provações, uma das coisas que eu aprendo
é que, de alguma forma, o Senhor chama a nossa atenção. Ah, queridos, é tão tremendo. Quando você lê o livro de Salmos, a maioria dos salmistas escreveram os salmos, eles estavam debaixo de pressão. A maioria dos salmos de Davi, eu não vou dizer todos, mas a maioria dos salmos de Davi, ele escreveu quando estava debaixo de perseguição, de provação. As cartas mais extraordinárias de Paulo, as pregações de Paulo, todas extraordinárias, mas as cartas que... a maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso, estava em prisões, estava em açoites. Tem um hino da harpa 126, que eu amo esse hino, e uma das coisas que, das estrofes que fala no hino, diz o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu, no céu, as lindas melodias se escutam na escuridão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você ouve, eu pelo menos gosto de ouvir os compositores. Quando eles vão contar acerca de uma música que eles comporam, quando eles vão contar a história que há por trás daquela composição, se você já ama a música, você fica mais apaixonado pela música. Sabe aquelas composições de 30, 40 anos que parece que o tempo não passa, não envelhece? Existem composições, amados. E quando você vai ouvir a história por trás daquela composição, você fica mais deslumbrado. A maioria dessas composições foram escritas em tribulação, em um momento de provação. Então, de uma certa forma, o Senhor nos chama a atenção através da provação. Quando nós estamos em provação, parece que a voz de Deus, ela pode ser mais ouvida, melhor e mais audível, quando nós estamos debaixo de pressão, debaixo de provação. Esses dias nós podemos aqui ouvir a respeito da composição da nossa cantora, Samila. Eu tenho que falar da nossa salmista, ela falando sobre a composição Lágrima por Perdão. É linda a música e a história por trás da música mais bonita ainda, mais emocionante. Então, de uma certa forma, o Senhor, ele nos chama, sim, a atenção através das adversidades. A segunda coisa que eu aprendo quando nós passamos por provações, por tribulação, é que o Senhor, através das provações, ele assegura o seu amor. A Bíblia diz lá em Hebreus que o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Porque qual é o pai que tem um filho que não discipline o seu filho? É impossível. Você ter um filho e ele faz algo errado e você não vai discipliná-lo. Mas nem por isso o Senhor deixa de amar as pessoas a qual ele corrige. Nem por isso nós, os pais, pai e mãe, quando disciplinamos os nossos filhos, como quando corrigimos os nossos filhos, nós deixamos de amá-lo. Assim é o nosso Deus. Ele nos assegura o seu amor através das provações. Porque provação, torno a dizer, tem algo que está externo, são coisas que acontecem que estão fora do nosso alcance, mas tem também as provações que nós procuramos. Que nós, às vezes, caminhamos por caminhos tortuosos e nós sofremos as consequências. E o Senhor, como um pai amoroso, ele nos traz de volta para o caminho da bênção, mas as consequências nós vamos pagar. A lei da semeadura, ela como é que se diz? Não tem como escapar da lei da semeadura. Então não é porque Deus nos ama, nós fazemos algo errado e realmente Ele nos traz, Ele nos disciplina, Ele nos envolve. Quando a gente se envolve com aquilo que é nocivo, Ele nos assegura o seu amor paternal. Mas usando a punição, nos corrigindo e nos trazendo de volta ao caminho da bênção. Eu torno a dizer, ele não nos deixa de amar. Tem uma frase do meu esposo que ele sempre gosta de dizer, que não há nada que a gente possa fazer mais para Deus, que Ele possa nos amar mais, e não há nada que a gente deixe de fazer que Ele possa nos amar menos. O Senhor nos ama, isso é fato. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, mas Ele vai nos corrigir.
quando precisar. Quer um exemplo? Eu gosto do Salmo 23. Olha só o texto do Salmo 23, falando sobre o amor de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembrando que ele está dizendo que se o Senhor Deus for o nosso pastor, ele não vai nos faltar como pastor. Não é as coisas que vai faltar, porque muitas vezes falta. Falta o dinheiro, falta a saúde, falta muitas coisas na nossa vida. Nós perdemos coisas, nós perdemos entes queridos, nós perdemos algo. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos a Deus como nosso pastor, ele não vai faltar como ele sendo o nosso pastor. Porque ele nos ama. Então, se Deus é o teu pastor, então ele vai fazer você deitar em verdes pastos, vai guiar você mansamente a águas tranquilas, porque ele é o teu pastor. Ele vai refrigerar a tua alma, vai guiar você pelas veredas da justiça, porque você ama o seu nome e você faz dele o seu pastor. Olha só o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, olha só, e o teu cajado me consolam. Ou seja, ele nos ama, ele é nosso pastor, mas ele não vai afastar a vara. Ele não vai afastar a disciplina. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes o castigo de Deus, ou a punição, vamos dizer assim, o Senhor, quando Ele está nos corrigindo, não é para vergonha nossa, é para disciplina, é para correção, é para trabalhar o nosso caráter, é para aperfeiçoar, é para deixar a gente parecido com Cristo. Versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice transborda. Vale lembrar que quando o salmista Davi escreveu isso aqui, quando ele estava falando que o Senhor preparou uma mesa perante os inimigos dele, ele estava se referindo quando ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai. Então Jessé manda chamar, e quando ele chega em casa, ele encontra o profeta Samuel e todos de pé em volta da mesa. E o profeta Samuel estava esperando, aguardando com uma taça, aleluia, transbordando, para derramar sobre a sua cabeça e ungí-lo como o rei, o novo rei de Israel, aleluia, em volta dos seus inimigos. Lembrando que os seus inimigos aqui são os seus irmãos, infelizmente, que os da casa, muitas vezes os da casa, os que estão perto, são os nossos inimigos. Mas o Senhor está dizendo que prepara uma mesa perante ele, na presença dos seus inimigos. Unge a cabeça dele com óleo, o cálice deles transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Então o Senhor, ele assegura o seu amor através das provações. Então, se você ler a maioria dos salmos, torno a dizer, a maioria dos salmos foram escritos, Davi em perseguição, estava sempre em provação. A maioria das vezes Davi estava em provações. A terceira coisa que eu aprendo, amados, através das provações, por que Deus permite, qual é o propósito de Deus permitir as adversidades, é para nos tornar humildes. O Senhor, através das adversidades, nos torna humilde. Queridos, o orgulho, infelizmente, ainda é um problema muito sério na vida da gente. Eu digo da gente porque nós somos seres humanos. E quando nós estamos na bonança, quando nós estamos em prosperidade, é muito fácil dar crédito à nossa força, ao nosso braço. Eu consegui isso porque foi eu que consegui. Claro, foi você que conseguiu através porque você tem inteligência, mas foi o Senhor quem te deu. Foi o Senhor quem te deu inteligência, foi o Senhor quem te deu vida, foi o Senhor que fez com que você acordasse e conseguisse todo o mérito, toda a honra, toda a glória. Eu já falei aqui em outras lives, é tudo para Ele, por Ele, através dEle, tudo se resume a Ele. Toda a glória
tem que ser dada a Ele. Então, através das adversidades, o Senhor nos torna humilde. Sabe por quê? O mesmo livro de Tiago vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus odeia, em outras versões, Deus odeia ao soberbo. Deus odeia ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Vale lembrar, queridos, que foi a soberba, que foi o orgulho que derrubou Satanás, que baniu Satanás do céu. Foi o orgulho de Satanás, o coração de Satanás, de Lúcifer, se encheu de orgulho e por causa disso ele foi banido. Então Deus odeia os soberbos, odeia os orgulhosos. Então muitas vezes nas adversidades, amados, nós nos tornamos humildes, o Senhor nos humilha. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Aleluia. A outra coisa que eu aprendo também, queridos, através do propósito de Deus na adversidade, em permitir a adversidade nas nossas vidas, é para nos refinar. Refinar. Deus nos refina. 1 Pedro diz o seguinte, deixa eu ler lá para vocês. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode mudar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estão guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristado com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Aleluia, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu quero ficar aqui com o versículo 7 que diz assim: para a prova da vossa fé, a adversidade, ela vem para provar a nossa fé. E Deus prova a nossa fé, prova a nossa vida, prova as nossas obras através do fogo, queridos. Através do fogo. Porque nós somos refinados, nós somos purificados através do fogo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo. E quando nós formos provados e passar pela prova e formos aprovados, aí ele diz assim: se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor permite as provações, as adversidades na nossa vida para refinar a nossa vida. Queridos, a adversidade é uma das fogueiras que Deus usa para nos purificar, para refinar a nossa vida. Guarde isso. A adversidade é uma das fogueiras que Deus usa para purificar a nossa vida, para provar a nossa vida. É preciso remover a palha, é preciso remover tudo aquilo que ainda existe na nossa vida. E eu sei, queridos, que nós só vamos ser perfeitos quando chegar aquele grande dia, quando nós estivermos com Cristo. Eu sei, mas é um processo. Eu sei que eu tenho que aprender, amados, que hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu preciso ser uma melhor pastora do que eu fui ontem. Hoje eu preciso ser uma melhor esposa do que eu fui ontem. Uma melhor mãe, uma melhor companheira, uma melhor mãe, uma melhor pessoa do que eu fui ontem. Então é por isso que Deus permite as adversidades nas nossas vidas. Deus também permite a adversidade nas nossas vidas para testar também a nossa vida. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Queridos, as provas, as adversidades, elas nos forçam a examinar os alicerces e avaliar qual é o tipo de material que a gente tem usado na nossa construção. Lembra lá de Mateus, quando ele vai dizer que ele vai assemelhar aquelas pessoas, o homem prudente, que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, ele vai assemelhar a um homem que construiu a sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio os ventos, bateu contra aquela casa, mas ela não ruiu, ela não desabou, porque ele foi prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Mas ele vai assemelhar aquele homem imprudente, que não é sábio, que escuta a sua palavra, mas não a pratica. Ele vai comparar com um homem, com uma mulher que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio os ventos, mas ela ruiu. Por quê? Porque o alicerce não era a rocha. Então, a prova, a adversidade, ela vem para testar qual é o material. O que você tem construído a sua casa? Você tem construído a sua vida em cima de qual princípio? Qual é a base? Qual é a verdade que você tem construído a sua vida? A sua história de vida com Cristo, seu relacionamento com Cristo. Porque nós precisamos ter, alicerce já está dizendo, amados, o alicerce é fundamento, é aquilo que está embaixo de uma construção. O alicerce que você usa para construir uma casa não é o mesmo alicerce que você usa para construir um prédio, um edifício de 10, 15 andares, não é o mesmo. Tem que ser diferente. Então nós precisamos reaver aquilo que nós estamos construindo. Qual é o material que nós temos usado? É só areia ou nós estamos firmados na rocha que é Cristo? Cristo, a nossa rocha. Aleluia. Sabe o que eu aprendo também através da adversidade? Que Deus também, através da adversidade, peneira as nossas amizades. Está escrito. Lá em Provérbios diz, irmãos, que em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que se faz um irmão. A Bíblia também diz que existem amigos mais chegados do que irmão. Então, há pessoas que em todo tempo ela ama, mas na adversidade, na provação, queridos, realmente é quem nós sabemos, quem são as pessoas que nós podemos contar. Eu glorifico a Deus, porque Deus tem colocado pessoas na minha vida, na vida da minha família, pessoas que nós temos 10, 20, 30 anos de amizade e a gente passa muito tempo sem se ver, e quando a gente se vê é a mesma alegria, não existe aquela cobrança, por que você não fez isso, por que você não me ligou? Porque nós somos maduros, a nossa amizade é uma amizade madura. Eu sei que a irmã tem a sua vida, os seus afazeres, e ela sabe que também nós temos a nossa vida, e muitas vezes não é o fato de estarmos distantes, não é o fato da gente não se falar todos os dias, que a gente não deixa de amar, que a gente não deixa, ela não deixa de ser importante na nossa vida. Então, existem pessoas que são mais chegadas do que irmão, e a Bíblia diz que na adversidade nasce um irmão. Então, muitas vezes o Senhor permite, e é nesse momento de adversidade você conhece realmente com quem você pode contar. E até aquela pessoa que você não contava se mostra, nasce um irmão. No meio da adversidade há alguém em que você nasce uma amizade, e a partir daquele momento se tornar irmão. E por fim, queridos, eu aprendo através da adversidade, do propósito de Deus, através da adversidade, que Deus, Ele aumenta a nossa fé. O que é a fé? Hebreus versículo 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento, olha aí, fundamento inabalável. Quer dizer alicerce, fé, alicerce, fundamento, significa dizer que é inabalável.
E a fé que Deus quer construir nas nossas vidas, amados, essa fé que Hebreus fala, não é uma fé irresponsável. Não é uma fé irresponsável de você dizer, ou Deus faz, ou Ele não é Deus. Você encosta Deus na parede. Não, mas é uma fé coerente. É uma fé coerente. Pastor, exemplifique. Eu estava lendo no livro do Paul Yang-Shu, ele falando acerca de 3 missionários que estavam em um acampamento, estavam em um retiro espiritual, e esses 3 missionários, esses 3 jovens missionários estavam nesse acampamento e ouviu que David Paul Yang-Shu, ele estava pregando em uma cruzada. Então eles ficaram, era o sonho deles, ouvir o pastor pregando ao vivo. Mas eles estavam separados por um rio. E eles leram, eles aprenderam, esses 3 jovens aprenderam naqueles dias de retiro espiritual que Jesus andou sobre o mar e que Pedro também andou sobre o mar. Então os 3 fizeram uma oração e disseram, então nós vamos, assim como Pedro andou sobre o mar, nós 3 vamos atravessar esse rio e nós vamos ir ao encontro do pastor e nós vamos participar daquela cruzada. O resumo dessa história, amados, que os 3 morreram afogados. Os 3 morreram afogados, infelizmente. Por quê? Porque não era uma fé coerente. Amados, vamos ler na passagem de Mateus, no capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e ele deu ordem aos discípulos, olha, vão para o outro lado e me esperem, porque eu vou despedir aqui a multidão e depois eu encontro vocês. Os discípulos obedeceram, entraram no barco e foram, e a Bíblia diz que o barco já estava em alto mar, só que Jesus não foi logo com eles. A Bíblia diz que Jesus ficou orando, e a Bíblia diz que altas horas da noite, a Bíblia diz que começou um vento, as ondas começaram a ficar muito fortes, os ventos fortes, e a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre o mar. E a Bíblia diz que os discípulos, ao verem Jesus, não reconheceram logo Jesus. A Bíblia diz que eles acharam que é um fantasma. Quando você lê lá no original, a Bíblia diz que eles gritaram, ficaram desesperados. Imagina aí alguém andando, caminhando por cima das águas. E a Bíblia diz que eles ficaram desesperados, gritando de desespero, achando que era um fantasma. Jesus vendo, conhecendo o coração deles e disse, calma, tenham bom ânimo, sou eu, Jesus. E Pedro diz, Senhor, se és tu, então faz com que eu também ande sobre as águas. E Jesus disse, vem. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. E eu costumo sempre dizer, amados, Deus sempre ministra ao meu coração, filha, Pedro não só andou sobre as águas, Pedro andou sobre a minha palavra. E eu sempre guardo isso no meu coração. Se você não tiver mais nada em que possa acreditar, ande sobre a palavra que Deus te disse. E eu faço isso na minha vida, amados. Eu ando sobre aquilo que Deus me diz acerca de mim, acerca da minha família, acerca do meu ministério. Eu ando sobre a palavra. Eu sempre repito para mim, repita para você. Pedro não andou só sobre as águas, ele andou sobre a palavra que Deus liberou sobre ele, que Jesus liberou. Isso é tão verdade, amados, que quando ele começou a andar e começou a olhar para as tempestades, começou a olhar para os ventos fortes, a Bíblia diz que ele começou a duvidar e começou a afundar, porque a fé não nos isenta de tempestade, irmãos. Quando a gente tem fé, quando o Senhor aumenta a nossa fé, Deus não nos isenta de tempestade, de passar por tempestades. Pelo contrário, ele aperfeiçoa a nossa fé. Então, quando ele vai socorrer a Pedro, ele diz para Pedro, homem, por que tivestes pouca fé? Por que duvidaste? E aí a Bíblia diz que ele pegou de volta ao barco. Então os discípulos, a Bíblia diz que então os discípulos verdadeiramente reconheceram
que Jesus era Deus. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Porque quando ele entrou no barco, ele deu uma ordem e os ventos se acalmaram. E eu torno a dizer algo para vocês. Eu sempre, quando eu vejo essa passagem, Pedro não só caminhou sobre as águas, mas também caminhou sobre a palavra que Jesus liberou sobre ele. E eu vejo também, o Senhor ministra ao meu coração, nessa passagem, que quando Jesus acalmou os ventos, as tempestades, mais que acalmar os ventos e as tempestades, o Senhor também acalmou a tempestade no coração daqueles discípulos, que estavam com medo, que estavam aterrorizados, desesperados, queridos, porque estavam em uma situação de tempestade e uma situação também de assombro ao ver o que eles achavam que era um fantasma. Então muitas vezes nós estamos assim, e o Senhor, Ele vem para acalmar essa tempestade da nossa alma. Esse é o desejo do meu coração nessa noite, queridos, que através dessa adversidade que você está vivendo, que eu não sei o que é, que muitas vezes a gente está focando somente nessa doença, nessa praga, nessa peste do Covid, mas eu acredito que existem outras coisas que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Eu, como pastora, sei que muitas das minhas ovelhas estão vivendo outras coisas que não são o Covid, outras tempestades, outras tribulações, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, além de acalmar os ventos e as tempestades que estão fora da nossa vida, Ele vai acalmar nessa noite a tempestade que se faz dentro da tua alma, que é o mais importante. Então, amados, nesse momento, eu oro ao Senhor para que os nossos corações não entrem em desespero, para que a nossa fé não naufrague, não afunde ao ver tudo isso que está acontecendo à nossa volta. E que, como Pedro, nós possamos caminhar sobre a palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu quero focar nisso. Caminhe sobre a palavra que Deus liberou sobre você. Ah, pastora, mas qual foi a palavra que Deus liberou? Amados, que Deus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que o Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e até pensamos. É um dos versículos que eu mais amo. Porque todas as vezes que nós oramos ao nosso Deus, olha só o que o versículo diz: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe o que o versículo diz? Que Deus, Ele nunca faz só aquilo que nós pedimos. Ele sempre faz além. Porque senão Ele não seria Deus. Ele sempre faz algo mais daquilo que a gente pede. Sabe, quando teu filho faz algo, você que é mãe, você que é pai, quando teu filho faz algo que deixa o teu coração alegre e você quer de uma forma retribuir, porque o seu coração está agradecido, está feliz, você quer retribuir o teu filho, você não vai fazer somente aquilo que ele pediu. Às vezes ele te pediu uma coisa, mas você vai fazer mais, porque você acha que ele merece mais. Não, ele está me pedindo isso aqui, mas eu vou dar algo mais. E muitas vezes o Senhor dá, não porque nós merecemos, porque nós não somos merecedor, mas muitas vezes porque nós necessitamos. Aleluia. Então nós somos carentes da graça de Deus. Nós necessitamos de Deus. Então nós precisamos. Então o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo. Eu não sei o que você está pedindo, mas se você tem fé... Pastor, eu não tenho. Então peça nessa noite. Peça a Deus que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor acrescente a sua fé. Ah, Senhor, eu estou precisando de sabedoria, eu não estou tendo sabedoria para lidar com essa determinada situação que está acontecendo na minha vida. Pede para Deus sabedoria, que o Senhor dá sabedoria. Pede. Quer uma prova de que o Senhor, Ele sempre faz algo além? Quando Salomão orou ao Senhor, pedindo que o Senhor desse sabedoria a ele. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo, me ajuda a governar esse povo. A Bíblia diz que ele não pediu riqueza, mas o Senhor deu riqueza para ele. O Senhor acrescentou, deu sabedoria, mas o Senhor acrescentou riqueza para ele. Ele não pediu riqueza. Então é uma das provas que o Senhor
Ele tem prazer, amados, em nos abençoar. Ele tem prazer em abençoar a vida dos nossos irmãos. Ele não tem prazer que os seus filhos fiquem no sofrimento. Mas de tudo isso que nós falamos aqui, eu espero que você aprenda que o Senhor está falando ao seu coração, através de tudo isso que está acontecendo. Não me esqueça disso. Amém? Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Podes me amar, Deus, sabendo meu pecado, sabendo que eu faço de como podes me amar assim. Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho? É verdade, Que o Senhor. meu coração já não bate, mas como já bateu. Como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como podes me amar? Oh, aleluia. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração, irmão, Aleluia. se podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro em o meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos. Aleluia. Os meus me leva pra casa. Eu quero voltar, pois longe de ti Aleluia. não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a teu santo nome. Curva a sua cabeça aí onde você está e vamos fazer uma oração agradecendo pela palavra. Mestre querido, mais uma vez, eu te dou graças pela palavra que foi ministrada. Senhor, eu preguei a tua palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu te peço nessa noite que essa palavra alcance vidas nesse momento, Pai. Aquelas pessoas que estão dizendo nesse momento no seu coração que o Senhor não as enxerga, que o Senhor não as ouve, porque já erraram muito, já fizeram muitas coisas. E Satanás está dizendo para você nessa noite que o Senhor não vai te ouvir. Satanás está dizendo nessa noite que você já aprontou muito, que você já está longe demais para voltar atrás. Mas não é verdade. Deus está dizendo, eu estou aqui, eu estou te esperando, aleluia, com um anel, e eu estou te esperando com calçados, com uma sandália, com um anel.
e com vestes novas. O Senhor te diz nessa noite que Ele está te esperando. É só você dizer sim para Ele. Diga sim. Nessa noite o Senhor está esperando você abrir a porta do seu coração. Aleluia. Porque o Senhor é um cavalheiro. Ele é educado. E Ele não entra onde Ele não é chamado. Chama Ele. Pede a Ele que Ele possa entrar na sua vida, dá essa liberdade. E nessa noite o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração. E a partir dessa noite, você vai sentir uma paz. A paz que o mundo não te deu até agora. A paz que você procurou em todos os lugares, mas que você está procurando. E hoje o Senhor vai te inundar de paz. Hoje você vai dormir diferente, o teu sono, a tua noite vai ser diferente. Porque o Senhor vai vir através do seu Espírito e vai refrigerar a tua alma, assim como o Salmo 23, e vai fazer você andar em verdes pastos e caminhar por caminhos tranquilos, não caminhos tortuosos. E o Senhor vai abrir um caminho no meio da tempestade, no meio desse mar que você está vivendo hoje. O Senhor vai abrir um caminho. Aleluia. O Senhor manda te dizer nessa noite, levanta os teus olhos e vê o que o Senhor, por acaso o Senhor não está fazendo um caminho novo para ti nessa noite? Oh, aleluia. Senhor da glória, eu te peço nessa noite, Senhor, entre com providência na vida dessa pessoa que disse sim para ti. Muda, Senhor, a vida dessa pessoa. Muda, Senhor Jesus amado, todos os seus planos. Toda a circunstância que envolve a vida dessa pessoa nessa noite. Pai, eu quero decretar a vitória para os teus filhos que estão precisando de cura. Senhor, eu te agradeço pela vida do Isaac, o filho da Saíra, que recebeu alta, Senhor, que está em casa nessa hora. Também te peço em favor da vida da Saíra, Senhor Jesus, que não está bem de saúde, mas eu te peço, vai de encontro à vida da tua filha e repreende todo o mal na vida da nossa irmã Samara, também que está em casa, também necessitando, Senhor, de uma intervenção divina. Vai, Senhor Jesus amado, de encontro à vida da tua filha. Espírito Santo, é o que eu te peço. E no nome poderoso de Jesus, eu te agradeço. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tenham todos uma boa noite. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de cada um.